Agora a gente vai conversar com Michele Heringer, que é especialista no combate ao assédio sexual, advogada. Michele, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Começo perguntando à senhora o seguinte: poder público hoje, nas esferas federais, estaduais e municipais, estão preparados efetivamente, e o poder está preparado para combater essas denúncias e apurar essas denúncias de assédio? Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Léo. É um prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto que está aí tão em evidência e também levar cada vez mais informação aí para todas as pessoas que, de alguma maneira, estejam passando por esse tipo de violência. Bom, com relação à tua pergunta, eu ouso dizer que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente tem alguns normativos, algumas legislações, trabalham ainda no combate, pouco se fala sobre a prevenção, que realmente quando a gente fala sobre assédio, qualquer tipo de violência no ambiente de trabalho precisa ser prevenido, porque as consequências são devastadoras. Então, a questão da apuração, do combate, desse preparo, ainda a gente percebe uma dificuldade tanto na esfera federal quanto estadual, né? E os próprios municípios. A gente precisa de um preparo maior das corregedorias nesse sentido, um apoio também aos canais de denúncia, ao acolhimento à vítima. Então, os fluxos precisam ser revistos, a importância que esse tema precisa cada vez mais ter, né, nos órgãos públicos e também na iniciativa privada, ainda falta muito para a gente chegar ao efetivo ajuste que a gente precisa para combater situações que de fato acontecem. Michele, um debate que acabou acontecendo desde ontem à noite é do próprio silêncio, foi o silêncio da ministra Aniele em relação a esse caso. Ela até agora não se pronunciou. Esse caso, de alguma forma, corria nos bastidores de Brasília. Alguns jornalistas chegaram a procurar a ministra e ela acabou não falando sobre isso, acabou ficando em silêncio ali sobre esse assunto. Queria perguntar para a senhora, não só como especialista nesse tema de assédio sexual, mas também como mulher, como a senhora vê esse silêncio da Aniele, no sentido também de uma própria proteção em relação a ela. Queria que a senhora abordasse um pouco desse tema, que é um tema que evidentemente está no debate. As pessoas acabam abordando, mas por que a ministra ainda não falou? Queria que a senhora, enfim, comentasse essa questão. Olha, muito se está falando sobre o silêncio dela nesse momento. Eu acredito que isso também tenha uma questão política, a questão de disposição do governo, mas com relação não só a esse caso da ministra, mas como outras vítimas de assédio sexual, em que, infelizmente, a gente tem conhecimento de que o silêncio é visto como uma proteção, o silêncio é visto como o não julgamento. Então, assim, as vítimas de assédio sexual, sejam homens ou sejam mulheres, elas realmente acreditam que o silêncio é uma forma de proteção. Tem muito medo de retaliação, muito medo de perseguição, tem um senso de impunidade muito grande, dependendo do ator envolvido, né, do agente ali, agressor ou assediador que esteja envolvido. Eu digo, sempre costumo reforçar que o silêncio, ele realmente reforça o poder do agressor ou da agressora. A gente precisa ter realmente um cuidado quando a gente fala de assédio com relação às provas, com relação às evidências, para a gente evitar denuncismo, a gente expõe tanto um lado quanto o outro. Mas o que eu oriento sempre as pessoas que realmente se identificarem nessa situação é não silenciar. A proteção que se tem com relação ao silêncio, ela não é real, ela não protege os demais que porventura estejam presenciando, sejam testemunhas do caso, do fato. Então, a gente só vai interromper ciclos de violência, seja ele assédio moral ou assédio sexual, ou até discriminação, quando realmente a gente
trouxer esse conhecimento às autoridades que tenham condições de fazer as apurações de forma imparcial, de forma responsável, para que a gente alcance realmente aqueles que estão praticando esses atos tão nefastos e muitas vezes dilacerando a vida das pessoas. Então, nesse caso, acredito que para as próximas horas haverá um pronunciamento tanto do governo quanto da própria ministra, mas eu entendo, dentro desse cenário, que esse silêncio acaba resguardando de alguma forma toda a estratégia política que envolve essa situação específica, mas esse medo, esse receio, esse silêncio das vítimas precisa realmente ser superado para que elas tenham a proteção, o amparo e o acolhimento necessário. Michele, vamos tentar, eu daqui de minha forma já antecipo aqui, na verdade, a pergunta fazendo o seguinte: questão política, a gente vai tentar separar aqui, tanto na minha pergunta quanto na sua resposta. Mas eu queria falar especificamente da forma como o governo reagiu a essa denúncia desde o início da noite de ontem. Praticamente, a gente tem o ministro que falou, tem ali, como a gente lembrou aqui, o Murilo lembrou, tem uma nota da Secretaria de Comunicação e tem um encontro da Janja, primeira-dama, com a Aniele. A Janja dá um beijo ali na testa da Aniele, numa imagem que imagino, naquele momento, queria se passar ali um apoio, né, essa imagem aí, para a Aniele. Mas, de qualquer forma, o pronunciamento oficial do presidente Lula só veio na manhã de hoje, né? Logo depois, a Comissão de Ética Pública deu uma resposta, abriu por unanimidade um procedimento para analisar, para investigar o ato. Polícia Federal também se pronunciou, enfim. Você teve vários ali elementos de movimentação em relação ao poder do governo, né, do governo federal. Agora, muita gente acha que esse processo, ele ainda assim é um processo lento. Muita gente acha que, desde ontem, nessa situação, o Silvio Almeida, ministro, não deveria ter usado a estrutura do próprio ministério, não só de redes, mas também da própria assessoria, para fazer essa defesa, deveria ter feito essa defesa de maneira isolada, né, de maneira particular em relação a isso, e, de certa forma, ele mesmo, que era um desejo, inclusive, de alguns ministros, ele mesmo tomasse a iniciativa de pedir demissão, pelo menos enquanto o caso estava sendo apurado ali. Queria uma análise da senhora em relação a essa atuação do governo ao longo dessas últimas horas. A gente está falando aí de um pouco menos de 24 horas, ainda não saiu uma decisão, toda a expectativa é pela demissão do ministro Silvio Almeida. Isso não aconteceu ainda neste momento. Queria uma avaliação da senhora em relação a essa linha do tempo que eu tracei aqui de alguma forma. Léo, o que eu posso te dizer agora nesse momento é que a gente tem percebido, né, que os agentes que estão envolvidos nesse processo de investigação, nesse processo de condução, dentro desse fluxo que se tem, de fato estão adotando as providências cabíveis, a própria Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, né, a Comissão de Ética da República. Dentro desse cenário, a gente também precisa realmente avaliar quais são as consequências, porque a gente, além da apuração, da resposta que a gente precisa dar com relação a esse caso, a gente sabe que tem algumas questões políticas que precisam ser analisadas, mas o fato é que quando a gente está diante de situações de assédio, seja ele moral ou sexual, a gente realmente precisa dar uma resposta para que efetivamente a gente traga a segurança necessária, principalmente dentro desse processo de apuração. Então, o que se espera é que o próprio ministro, se parta dele, esse pedido de demissão, ou se tenha um afastamento, até que a gente realmente inicie a investigação. O processo, de fato, ele tem a sua morosidade, considerando também os fluxos, os procedimentos, levantamentos de informação. A gente está falando de denúncias anônimas, o que não impede
as investigações, mas traz aí uma dificuldade dentro desse processo do conjunto probatório que precisa ser levantado. Então, dentro desse espaço, né, que você bem colocou aí, dessa linha do tempo, eu tenho percebido o governo se movimentando nesse sentido e acho que a expectativa para as próximas horas é que, de fato, o próprio governo federal, de alguma forma, se posicione com relação à saída do próprio ministro, para que a gente realmente consiga dar essa resposta inicial. Agora, as investigações vão continuar, e é isso que a gente espera, e que elas sejam conduzidas de uma forma imparcial e extremamente responsável, considerando a delicadeza e a complexidade dos fatos que estão sendo analisados. Michele, o que é que a gente pode tirar de lição desse episódio efetivamente a partir de agora e qual o caminho que gestores públicos, gestores privados, a gente está falando aí de toda uma sociedade, nesse caso a gente está falando de um assédio sexual dentro do poder público, dentro de um governo, mas a gente sabe também das denúncias envolvendo assédio sexual em empresas privadas. Quais os caminhos, o que é que a gente, especialistas como você que trata desse tema, já tem ali claramente, né, vários pontos para indicar em relação a governos e a empresas, nesse caso. Mas o que é que a gente pode tirar desse episódio? Claro, fazendo as devidas punições, né, que é necessário, é necessário isso, não que eu seja um punitivista aqui, mas é preciso que se tenha claramente um recado para a sociedade, né? E os outros pontos que a gente pode, a partir desse episódio, avançar. Léo, eu acho que sempre é uma oportunidade, quando situações infelizmente assim acontecem, da gente realmente poder orientar. O que a gente precisa entender nesses casos? Primeiro, que o silêncio ele não vai proteger, como eu já disse aqui. Depois, que a gente tem os canais de denúncia, seja tanto no âmbito da privado, né, da iniciativa privada, a gente tem as ouvidorias, a gente também no poder público, a gente tem canais de denúncia, então é importante registrar, é importante narrar os fatos e também a gente tem o Ministério Público do Trabalho que pode sim receber essas denúncias e proceder à investigação da situação de assédio que possa vir estar acontecendo. Eu sempre costumo dizer que as empresas e os órgãos elas precisam investir em capacitação. A gente já tem legislações hoje que dão o suporte necessário para que a gente realmente intensifique o enfrentamento e o gerenciamento das situações de assédio, mas para além disso, eu sou uma defensora de que a gente precisa trabalhar, e o nosso foco é prevenção, é realmente levar conhecimento, informações salvam vidas, existem pessoas que passam por isso diariamente, mulheres que são subjugadas dentro do trabalho, são ameaçadas, são chantageadas, e a gente sabe da fragilidade delas diante dessas questões, por conta de questões de julgamento, de se sentirem culpadas de serem alvo de assédio sexual, de falta de apoio, muitas vezes familiar, porque não entende a situação, não consegue, por falta de conhecimento, dar o apoio necessário. A gente tem situações em que a vítima acaba perdendo o seu emprego porque denuncia. O que casos como esse, o do Pedro Guimarães, à época presidente da Caixa Econômica Federal, mostram é que a gente realmente não pode silenciar, a gente, se de fato estiver passando por situações semelhantes, precisa realmente trazer ao conhecimento os fatos que estão acontecendo para que sejam investigados, procurar ajuda, tanto a ajuda psicológica, para realmente ter um suporte emocional. E o que eu percebo como estratégias para prevenção ao assédio é a gente ter uma política que seja institucionalizada, seja um posicionamento do próprio órgão, da própria instituição com relação à questão de assédio. A gente precisa fortalecer os gestores, a liderança, para que elas realmente consigam entender dentro desse processo o que é o assédio, quais são os impactos e as consequências e a responsabilidade do gestor. A gente também leva o conhecimento para o coletivo, ou seja, para as pessoas que estão trabalhando, que no dia a dia que vão estar enfrentando as situações ou interrompendo algum tipo de violência, para que a gente não deixe ninguém exposto
a situações como esta ou outras tantas que acontecem, e a gente sabe que isso é causa de adoecimento físico, mental e emocional, e até muitas, infelizmente, casos chegam ao suicídio por falta de recursos em que a pessoa não tem condições de gerir esse trauma e essa vivência tão dolorosa. Então, a orientação é sempre buscar ajuda, compartilhar isso com alguém. Essa falta de conhecimento, muitas vezes, da gestão máxima para tomar as providências não é um mecanismo de proteção, e a gente entender que, independentemente do agente que esteja envolvido, as vítimas precisam de acolhimento e a gente realmente precisa dar todo o suporte diante dessa situação. Muito bem, Michele Heringer, muito obrigado aqui, advogada, especialista no combate ao assédio sexual. Michele, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Continue com esse trabalho, enfim, sucesso na caminhada. Um forte abraço, bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, Léo. Só lembrando que assédio é violência, o silêncio reforça o poder do agressor e que a gente não deve se silenciar. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Forte abraço.